Bora lá, então, para mais uma aulinha de química. O assunto de hoje é sobre separação de misturas. Esse assunto ele é um dos queridinhos do Enem. O Enem adora trazer sobre esse assunto. E de quebra, hoje eu ainda vou contar para vocês que tipo de separação de mistura o Fred Mercury acabou fazendo no clipe I Want to Break Free. Tá? Então, bora lá. Antes da gente começar a falar especificamente sobre separação, a prof vai relembrar vocês sobre o estado físico. Então, assim, ó, o que acaba influenciando o estado físico de uma matéria? A temperatura e a pressão, tá? Então, é importante vocês saberem que esses acabam sendo dois fatores bem importantes em relação à mudança de estado físico. Então, observem ali na imagem que a prof colocou ali, ó, as transformações que ocorrem de... Então, quando eu faço essa mudança de sólido para líquido, eu estou envolvendo a fusão, enquanto que de líquido para gasoso, a vaporização, tá? Então, esses nomezinhos são bem importantes vocês saberem, porque na prova, geralmente, ele vai vir e vai pedir para vocês outros detalhezinhos a mais, tá? Então, aqui, ó, daqui para cá, a gente tem a liquefação, quando a gente está no estado gasoso e passa para o estado líquido, enquanto que do líquido para o sólido ocorre a solidificação. E aqui eu coloquei a imagem, ó. Então, aqui vocês têm cristais de iodo no estado sólido, tá? No estado sólido, que está passando diretamente para o estado gasoso. E aí a gente chama de sublimação. Então, de aplicação de onde ocorre a sublimação é aqui, tá? E aí a gente também acaba chamando de sublimação o caminho inverso, quando passa do estado gasoso para o estado sólido, tá? Então, daqui para cá eu tenho aumento de temperatura envolvida, enquanto que daqui do estado gasoso para o estado sólido eu tenho redução de temperatura, tá bem? Bom, então vamos debater um ponto, uma curiosidade que eu sempre gosto de falar em aula. A névoa branca que vocês estão enxergando ali na imagem que tem a panela, que está acima da panela, ela é vapor ou é gás? Tá? Então, quando vocês pegam uma panela em casa, colocam água dentro para ferver, para aquecer, vocês acham que aquela névoa branca que se forma está no estado de vapor ou no estado gasoso? Bom, gente, ali, na verdade, a gente tem vapor e não gás, tá? Então, eu vou até dar um zoom aqui, que eu coloquei uma nota, ó, para vocês fixarem bem esse conceito que diferencia vapor do gás. Então, ó, note que a água a 100 graus Celsius e ao nível do mar é um vapor e não um gás. Uma substância classificada como gás em uma dada temperatura, se ela não consegue ser liquefeita nesta mesma temperatura em que se encontra simplesmente aumentando-se a pressão. Tá? Então, ali em cima, a gente acaba tendo vapor e não gás, tá? Não é que o Enem vá cobrar isso, então, uma curiosidade para vocês saberem. Bom, um outro aspecto importante da gente falar antes da gente entrar na parte específica de separação de misturas é ali, o que eu coloquei, ó, o gelo, quando ele é tirado do congelador, ele tá a 0 graus Celsius? Não, ele não tá a 0 graus Celsius. A prof já colocou ali embaixo, já... Ali o gelo, quando vocês tiram ele do congelador, ele tá mais ou menos a menos 4 graus Celsius. E aí, quando ele chega na temperatura de 0 graus, é ali que vai ocorrer a mudança
de estado físico de sólido para líquido. O mesmo raciocínio vocês têm que usar em relação à temperatura dentro da panela de 100 graus. Quando chega a 100 graus Celsius lá dentro da panela, ela não fica nem mais e nem menos que 100, tá? Isso considerando que a gente está numa altitude ao nível do mar, tá? Então, quando ela está ali, ela está a 100 graus Celsius. Então, quando ela está passando do estado líquido para o estado gasoso, ela permanece durante todo esse processo a 100 graus Celsius, tá? Então, a prof escreveu ali embaixo, ó, as temperaturas, mudanças de estado físico permanecem constantes enquanto a transformação estiver ocorrendo, tá? Bom, aí, ó, a prof colocou aqui, ó, para vocês não esquecerem, ó, que fica constante durante a mudança de estado físico. E ali eu coloquei um gráfico, porque o Enem adora gráfico. Eu coloquei para vocês fixarem bem, ó. Ali onde eu apontei com a setinha em vermelho é porque está ocorrendo mudança de estado físico e a temperatura exatamente ali está constante, tá? Então não é nem mais e nem menos. Ele vai, por exemplo, se a gente considerar a água, ela vai descongelar exatamente a 0 graus Celsius, enquanto que ela vai entrar no estado de vapor a 100 graus Celsius, tá? Não é nem para mais e nem para menos. E isso, claro, considerando, quando eu falei em água, que a gente está a pressão de uma atmosfera e que essa água é pura. Porque mais para frente nós vamos ver que quando a gente tem uma substância pura, a gente tem um tipo de comportamento, e quando a gente tem uma mistura, a gente tem outro tipo de comportamento. O que a prof quer dizer com isso? Que aí vai ter um outro gráfico e não vai ser esse que vai se aplicar. E aí eu adora gráficos. Então, ó, a gente tudo que a gente enxerga é matéria, tá? Então, assim, ó, uma definição bem geral de matéria é isso. Tudo que vocês estão olhando, a parede da casa, o cachorro, o tapete, o quadro, o copo, tudo é matéria, tá? E aí, a pizza, a bala, o café, a água e a nega maluca. Só coisa boa de comer. Então, é o seguinte, ó, é importante vocês terem claro na mente que a maior quantidade de coisas que nós temos no nosso cotidiano é mistura e não substância pura. Então, ali, ó, a pizza é uma mistura. Vocês pegam a farinha, a água, misturam tudo isso para fazer, por exemplo, a massa da pizza. O mesmo raciocínio eu quero que vocês usem para pensar em relação à bala, o café e a nega maluca. Tudo isso foi várias coisas que se misturaram para fazer aqueles alimentos. Agora, olha que interessante a questão da água. A água potável que vocês tomam é uma substância pura. Não, pessoal, a água potável que a gente toma não é uma substância pura, é uma mistura. Então, quando ela é tratada, e tratamento de água, fica aí a minha dica, que é outro assunto que o Enem adora, ela é tratada, é adicionada cloro para desinfetar, é adicionado flúor, enfim, a água ela tem uma determinada quantidade de para a gente se manter nutrido, então ela acaba não sendo uma substância pura, e sim uma mistura. Agora, quando a gente pensa lá na química, tá? E a gente geralmente o aluno lembra lá das aulas da química do ensino médio que a fórmula da água é H2O, tá? Então, para quem não lembra, é H2O, tá? E aí, só se a gente considerar o H2O, a gente vai estar falando de uma substância pura, tá? Então, cuidem essa questão de diferenciar o que é uma substância pura do que é uma mistura.
tá? Muito bem. Então, como a prof tinha falado para vocês, deixa eu ajeitar aqui. Ó, a gente tem 2 gráficos, tá? Anota aí, gráfico muito. Então, de um lado, a gente tem o gráfico que está relacionado com a substância pura. Então, eu vou... Observem vocês, ó, que aqui, ó, tá constante, aqui e aqui, que é o que a gente já discutiu anteriormente em relação a como fica constante quando a gente está diante de uma substância pura, a mudança de estado físico. Agora, muda quando a gente pega diversos componentes e mistura para fazer uma substância. Olha que diferença o gráfico, ó. Aqui não é mais constante. Então, ela entra, o ponto de fusão inicia numa dada temperatura, ó, aqui está o eixo da temperatura, e termina numa outra temperatura. O mesmo raciocínio vocês têm que usar em relação à temperatura de ebulição, ó, para o estado vapor. Então, a gente inicia a temperatura de ebulição num determinado ponto, ó, início da ebulição, enquanto que, conforme vai aumentando, ó, o final da ebulição já é em outra temperatura. Então, tem que ficar claro para vocês o quê? Que os gráficos que vão caracterizar uma substância diferentes, tá? Então, anota aí no teu caderno, numa folha, num papel, enfim, aonde tu quiseres, mas não esquece disso, que é bem importante. Bom, agora, o último assunto, antes da gente entrar, de fato, na separação de misturas. Então, vamos resgatar, puxa aí na memória, aquela aula de química que a gente vê, acho que que são misturas homogêneas e heterogêneas. Ó, misturas, e não estou mais falando de substância pura, tá? Então, fixem isso. A partir de agora, a gente vai estar falando de misturas. E aí a gente tem 2 mundos. As misturas que são homogêneas e as misturas que são heterogêneas, como mostra ali na imagem. Então, muito tranquilo. Ó, a mistura homogênea que tem uma solução azul. Ali tem mais de uma coisa misturada, prof? Sim, tem sim. Agora ali você só enxerga uma fase, não é verdade? Só tem uma mistura azul aparecendo. Então, isso acaba sendo o que caracteriza uma mistura homogênea. Única fase e que a gente comumente chama de solução. Observem, ali no frasco a gente tem 3 fases. A fase 1, que é o óleo, a fase 2, que é a água, e a última fase, que é a areia. Então, quando vocês colocam essas 3 coisas num determinado recipiente, elas não vão se misturar, ou vão se misturar muito pouquinho. Então, ali, pessoal, quando vocês conseguem visualizar diferentes fases, vocês estão diante de uma mistura heterogênea, tá? Então, lá no mundo da química, para a gente estudar a separação de mistura, a gente vai separar aquelas técnicas que a gente usa para separar o que é de uma única fase, que são as misturas homogêneas, e vamos ter técnicas que vão ser exclusivas para separar misturas e há diferentes fases, tá? Então, esse conceito de mistura homogênea e mistura heterogênea, vocês têm que ter claro na mente de vocês, tá bem? Qualquer coisa, escrevam ali no chat se ficou com alguma dúvida, que eu dou uma olhadinha, os profs de química que estão aqui no ambiente também vão me ajudar, tá? Não fica com dúvida. Bom, então agora entrando especificamente nas começando com as misturas heterogêneas, tá bem? Então, a prof vai comentar
três técnicas bem legais e importantes, tá? Que é a decantação, a centrifugação e a filtração. Eu vou deixar aí de tema para vocês, de exercício, para darem uma pesquisada em outros tipos de separação, que é a magnética e flotação. Destaco aí para vocês que flotação é um que vale a pena dar uma olhadinha em vídeos no YouTube, em cadernos, em livros, que já caiu no Enem, tá bem? Então, começando com a decantação. E eu sempre sou a favor de imagem, porque imagem vale mais do que muitas coisas. Então, a gente tem ali o primeiro tipo, quando a gente tem quer separar uma mistura que é heterogênea, então observem ali na primeira imagem. Aqui, ó, a gente tem uma mistura heterogênea, em que tem um sólido, que é representado aqui pelas bolinhas em marrom, e um líquido misturado, ó, em azul, tá? Então, o que a gente faz para separar essas duas coisas? A gente deixa sedimentar, ou em outras palavras, tá? Que é deixar parado ali. Deixa paradinho, e aí vai decantar, e aí num outro momento, depois de um dado tempo, vocês vão transferir o líquido para um outro recipiente. E aí vocês acabam separando dessa forma, por decantação, essa mistura. Quer ver onde vocês fazem isso na casa de vocês? Quem aí nunca montou uma piscininha plástica de 1.000 litros em casa? Se vocês não usaram durante todos os dias, com muita frequência no verão, essa piscina, começa a reparar que quando a água fica parada ali dentro de um dia para o outro, ou enfim, 2, 3 dias, lá no fundo, olhem para o fundo da piscina, vai estar uma sujeira, uma crosta, um tapete de sólidos no fundo. Ali é um exemplo de aonde aconteceu decantação. Olha, deve ter acontecido, se provavelmente com a função do coronavírus está parado a parte de turismo lá, com certeza nos canais de Veneza, com certeza não, acredito que sim, que provavelmente acabou decantando por não estar movimentado. Olha aí, ó, eu não sabia. Depois compartilha com a gente aqui no grupo aonde tu viu essa informação, que é sempre bom trazer exemplos das notícias do cotidiano aonde acontece, viu, Júlia? Bom, agora mostrando aqui para vocês um segundo tipo de decantação, a decantação do tipo líquido-líquido. Então, assim, a gente sai de uma decantação que para separar sólido de líquido e agora exclusivamente líquido-líquido. Então, aí um exemplo mais clássico que a gente tem é a água e o óleo. O óleo, eles não se misturam, tá? Porque eles têm eles não são miscíveis, eles não têm afinidade química para ficar misturados. Então, vocês vão acabar enxergando duas fases, tá? Bom, aí o que acontece? Vocês não querem que eles fiquem juntos. Como vocês fazem isso? Exatamente como mostra ali na imagem, ó. Vocês têm aqui um recipiente especial, tá? Que a gente chama aqui de funil. E aqui tem uma torneira fechada, ó. Então, aqui embaixo está a água e aqui em cima está o óleo. Bom, o que a gente faz para separar a água do óleo? A gente abre a torneira e aí vai começar a cair as gotas d'água. Tá, e aí a gente deixa cair até quando, professora? Até o infinito e além? Não, né? A gente deixa cair até um determinado momento que a gente observe que não tem mais água aqui nesse recipiente, ficando dentro dele apenas o óleo. Prof, por que aqui fica a água embaixo e o óleo em cima? Porque o óleo é menos denso que a água, então é importante para quem ainda não estudou densidade, massa, volume, dá uma olhadinha nessas aulas, que é o mais básico lá da química e da física, para vocês relembrarem esses assuntos, tá? Não é o acaso que o óleo está em cima e a água está embaixo, tá? Tem toda uma explicação química, física por trás, tá bem? Então, esse é o segundo tipo de decantação
e aqui envolvendo 2 líquidos diferentes. Deixa eu ver. Acabou repetindo aqui o slide. Muito bem. Aqui a gente tem um outro tipo de separação. E essa aqui também, anota aí, que é bem importante, que é a centrifugação, tá? E ali a imagem, para vocês não esquecerem quando vocês querem separar as diferentes frações do sangue. Sim, o sangue que estão correndo nas nossas veias é uma mistura de várias coisas. Então, como é que os laboratórios de análises clínicas acabam separando o sangue para analisar? Ó, como mostra ali na imagem, ó, laboratórios de hematologia utilizam essa técnica para separar o plasma do sangue dos seus constituintes sólidos por centrifugação. Então, coloca... E quer ver um exemplo onde vocês têm em casa? A máquina de lavar. Quando vocês colocam a roupa lá para lavar, chega num determinado momento que a máquina começa a centrifugar para ajudar a secar mais rápido a roupa, não é verdade? É exatamente isso que acontece nos laboratórios que analisam sangue. Ele centrífuga que vai ficar girando, 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 e aí vai separar, como mostra, vou dar um zoom aqui, me deem um segundinho. Ó, vai separar, ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui é o sangue antes de ir para a centrífuga e depois que foi para a centrífuga e tá aqui bem bonitinho separado, tá? Então, essa é uma segunda técnica de separação e aqui de misturas heterogêneas. Professora de Deus, eu não sabia que o sangue é uma mistura heterogênea. Pois agora tu tá sabendo que o sangue acaba sendo uma mistura heterogênea, tem mais de uma fase. Cuidado com esses pega-ratão, viu? Bom, agora a gente chegou na filtração. Eu adoro falar de filtro. Obrigada, Júlia, por compartilhar. Vi aqui no chat. Agora sim, ó, filtração eu adoro, porque eu adoro. O cheirinho é sensacional. Então, olha ali, ó, ali a gente tem um exemplo de filtração quando a gente quer separar um líquido de um líquido de um sólido, tá? Então, a gente pega ali o funil, coloca o papel filtro dentro do funil e aí a gente verte o recipiente que tem ali a mistura do líquido com o sólido. O mesmo raciocínio, pessoal, vocês podem pensar em relação quando vocês estão passando café. É exatamente isso que está acontecendo, exatamente essa técnica de separação que vocês fazem em casa para aqueles que tomam café, tá? É uma filtração. Muito bem. E agora a gente chegou no Fred Mercury. Sim, ele está aqui para contar para vocês. Vou dar uma ampliada aqui na apresentação para ficar melhor. Obrigada, Janaína. Bom, olha ali, ó. O que o Fred Mercury tem para contar para vocês? O que ele fez ali no clipe I Want to Break Free, meu inglês é ótimo, me dei um desconto, é uma filtração. Só que aí, nesse caso, não é uma filtração sólido-líquido, como no caso do café, e sim uma filtração sólido-gás. É o que a gente tem, ó. Então, a sujeira, ela tá entrando no aspirador, ó, o sólido, que é a sujeira, mais o gás que tá puxando, ó. E aí, aqui, ó, vai ficar retido o sólido e vai passar o ar, tá bem? Então, o aspirador que o Fred Mercury usa no clipe é um exemplo para vocês fixarem na mente que ali está uma filtração envolvendo aí sólido gás, tá bem? Bom, vamos aos próximos tipos. Agora a gente sai do mundo das centrifugações, é ótimo, das separações de misturas heterogêneas, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as misturas homogêneas. E aí anota aí, pessoal, que olha só, a prof deu uma revisada aí no prova do Enem e, de verdade, como o Enem gosta de trazer
destilação simples e destilação fracionada. Eu até trouxe um exercício para a gente fazer juntos em relação a isso, tá? E aí não é que ele vai trazer pedindo específica essa técnica, ele vai com certeza trazer como em uma das alternativas de uma. Tem que saberem o que acontece nessas técnicas de separação, tá? Uma outra separação que envolve, que eu não vou comentar aqui, é a evaporação, tá? Mas, assim, basicamente, evaporação é aquilo que vocês enxergam quando colocam a água dentro da panela para ferver, tá? Vai evaporar, e isso aí é uma das formas de separar mais delongas. Vamos falar um pouquinho sobre a destilação simples. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bom para vocês. Bom, vamos lá que tem muita coisa aí nessa imagem, eu não quero que vocês se assustem. Então, ali a gente tem um frasco com um recipiente azul dentro, tá? Com um líquido ali dentro. Que ali a gente está falando do quê? De uma mistura. Se é uma mistura, é porque tem mais de um componente. Tem 2, 3, enfim. Pode ter N componentes, tá? Então, vamos, para deixar simples o raciocínio, a compreensão, vamos pensar em duas substâncias que estão ali e que deixam aquele recipiente, aquele líquido azul com uma única fase, tá? Então, como que a gente vai conseguir substância de outra? Como que a gente faz isso? Aí ali tem uma alternativa. A técnica se chama destilação simples, tá? Então, o que envolve essa técnica? A gente vai colocar temperatura, isso aqui, ó, aqui é o fogo. Eu sei que a imagem não tá 100%, mas aqui tem uma chama, tá? Então, isso aqui tá ligado a uma rede de gás e aqui tá uma chama acesa. É porque tem temperatura envolvida, porque a gente está aquecendo esse frasco que está aqui. Bom, se a gente aquece o frasco, vai acontecer o quê? Vai começar a evaporar ali dentro desse frasco. Agora que vem o pulo do gato. Gente, evapora tudo de uma vez? Vocês acham que começou a ficar quente ali, vai evaporar tudo junto? Não, não vai, tá? Fique com isso na mente. Por que não vai evaporar tudo de uma vez só? Porque cada substância tem uma temperatura de ebulição específica, tá? Então, assim, ó, o que está por trás dessa técnica de separação? A temperatura de ebulição. Então, o químico, quando ele vai fazer uma separação dessas no laboratório, primeiro vai sair uma substância e depois vai sair outra substância, e aí o que vai determinar? A temperatura de ebulição, que a gente viu lá nos primeiros slides da aula. Então, de acordo com a temperatura, vai sair uma substância e depois a outra. Quem sai primeiro? Vai sair primeiro, anota aí no teu caderno, aquela substância que tiver a menor temperatura de ebulição. Simples. Aquela substância que precisa de menos temperatura para entrar para o estado de vapor, vai evaporar primeiro. É muito simples. Então, olha só, entra em ebulição a primeira substância, muito bem. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Ela vai se direcionar para cá, ó, para esse outro recipiente que a prof está passando o cursor para cá. Bom, o que tem esse frasco? Qual é o papel dele? Então, assim, ó, primeiramente, o nome desse frasco é um condensador, tá? E não é à toa que esse nome, tá bem? Porque a gente, o que vai acontecer aqui dentro? Vai condensar. O que é isso? Aquilo que está vapor vai passar por estado líquido. Mas sério, professora?
fora, aí vem para cá, para esse condensador, e aí quando ele chega aqui no final, ele fica no estado, cai aqui, ó, no formato de gota, no estado líquido. Então, olha só, ó, como é que isso é possível? Como é que entra gás e sai líquido? Como entra gás aqui e sai líquido aqui? Porque olha o que está entrando, ó, está entrando água fria por aqui, tá? Essa água fria, ela não entra diretamente em contato com o vapor. Cuidem esse raciocínio, tá bem? Essa água, ela vai passar na volta desse vidro, vai gelar, vai diminuir a temperatura do vidro, e aí o que, que vai acontecer? Quando o vapor passar, entrar em contato com esse vidro gelado, ele vai mudar de estado físico. Lá no início a gente estava vendo isso, ó. Vou voltar lá para as mudanças de estado físico, para vocês fixarem bem isso, é bem importante, ó. Então, o líquido ele entrou em vapor, tá? Virou um gás lá. Muito bem. Aí, quando a gente diminui a temperatura, ó, redução da temperatura. Por quê? Porque passou pelo condensador, que está geladinho, ó, reduziu a temperatura, sublimou e entrou, desculpa, não sublimou, liquefez e entrou para o estado líquido. Então, é exatamente isso que acontece quando a gente passa ali pelo condensador. Ele está no estado vapor, diminuiu a temperatura, por quê? Porque aquele condensador está geladinho por causa está passando. E aí esse vapor vai liquefazer e vai cair lá no final no estado líquido. Então a prof vai voltar lá para a imagem para a gente ver uma última vez para fixar bem. Bem importante vocês saberem isso, ó. Então aqui, ó, recapitulando, a gente tem aqui um líquido, fornece temperatura, vai evaporar a primeira substância. Qual é a substância que vai ela com menor ponto de ebulição? Muito bem, evaporou. Chegou aqui, tá vapor aqui. Agora, quando passar por esse recipiente, pelo condensador, que está gelado, porque está entrando água fria, o que, que vai acontecer? Aqui que está vapor, vai entrar em contato com o que está gelado e vai cair aqui na forma líquida, tá bem? Bom, aí muito bem, separei a primeira substância. O que, que acontece? Bom, se eu tenho duas substâncias, eu finalizo aqui, porque uma vai estar aqui e a outra vai estar aqui dentro. Agora, se eu tenho mais substâncias ali no meio, eu vou mantendo a chama acesa, vai subindo cada vez mais a temperatura e só vou trocando esse frasco que está aqui no final para ir coletando substância por substância, tá bem? Bom, ficaram com dúvida? Coloquem aqui no chat que eu estou aqui para ajudar vocês, tá? E agora falando de uma que é bem legal e que com certeza vocês talvez nunca tenham visto a técnica, mas já ouviram falar na palavra gasolina, asfalto, querosene, e aí, né, a gente se perde, porque tem vários derivados aí do mundo da relacionados a essa técnica de separação. Gente, a destilação que a gente viu anterior, ela também se aplica aqui nesse caso, porque envolve ponto de ebulição diferente e temperatura, tá? Então, essa imagem, ela resume a destilação fracionada. O que é a destilação fracionada? É uma técnica que... Então, imaginem aqui, ó, a gente um óleo aqui para dentro desse recipiente maiorzinho, tá? E aí, ó, conforme a gente tem diversas temperaturas, ó, 20 graus Celsius, 150, conforme vai descendo, mais quente tá bem? E aí a gente consegue separar por diferentes pontos de ebulição o material, um óleo, enfim, que tu quer obter aí o óleo de
uns tipos de substâncias orgânicas que têm aí diferentes tipos de ebulição. Quem é ponto de ebulição lá por volta de vai sair de ebulição aqui por volta dos 30 graus. Vocês têm que ter nesse momento para muitas substâncias aí do mundo da gasolina, do mundo do querosene, do asfalto, por diferentes tipos de ponto de ebulição. E aqui a palavra fracionada é justamente para caracterizar essas frações. Você separa várias frações de um material A, então tu tem um material bruto A, tu aplica temperatura, diferentes pontos de temperatura, tu fraciona, separa a ponto de... Então, olha só o que a prof trouxe para vocês, ó, uma questãozinha para vocês entenderem como que o Enem acaba cobrando isso. Então, uma questão do Enem de 2015, ó, o quadro apresenta a composição do petróleo. Então, eu vou ampliar aqui o quadro para a gente ver. Então, olha só, ó. Então, a gente tem diferentes frações, ó, o gás, a gasolina, o querosene, lubrificantes, parafinas e asfalto. Aí, olha, lá na química orgânica, vocês vão estudar com o prof. Matheus, com a prof. Janaína, com a prof. Mimi, que as frações de cada um desses componentes tem uma... Isso aqui é química. Tá? O gás tem de 1 a 5 carbonos, por isso C1 a C5. A gasolina, em contrapartida, tem de 5 carbonos a 12. O querosene, de 12 a 18. E assim sucessivamente. Então, observe que o Enem acabou colocando, ó, frações que têm uma menor quantidade de carbono até ter uma maior, ó. Mais de 30 carbonos na sua constituição. E aí, além disso, o Enem colocou o que a faixa de ebulição, que é aquela transformação do estado líquido para vapor. Então, ó, aqui o gás, ele pode entrar de menos 160 a 30 graus Celsius, ocorrer essa mudança de estado físico. A gasolina está aí na faixa de 30 a 200 graus Celsius. O querosene, de 180 a 400. Então, observe que, olha o raciocínio, quanto mais carbono tem, ó, então, ó, compara os lubrificantes. Quanto mais carbono tem, mais temperatura tu precisa colocar para conseguir separar. Então, olha só, gente, a gente tem o petróleo, imagine assim, tem o petróleo, é uma substância que tem que colocar, chega nos 30, ó, vamos ver se chega aqui, ó, mais ou menos, ó, entre 20 e 30 graus Celsius, começa a sair o quê? Daquele petróleo, gás. Aumenta a temperatura de 30 a 200. Ó, aqui nessa faixa começa a sair o quê? Gasolina, tá? Então é assim que tu vai separando. Muito bem, então, vocês viram que ele trouxe diferentes frações e diferentes pontos de... O que ele quer saber, ó? Para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, um método ou a técnica, que são palavras sinônimas, a ser utilizado é que filtração, destilação, decantação, na alternativa C, precipitação ou centrifugação. Gente, essa questão, ela tá dada, é aquele tipo de questão, ó, marcar rapidinho para ganhar tempo para fazer outras questões do Enem. Então, olha só, isso aí, Júlia, alternativa B. Ó, a Júlia foi rápida, gostei de ver, tá? A resposta certa é a letra B, é um tipo de destilação. Eu, particularmente, achei sacanagem o Enem não ter especificado que é destilação fracionada, tá? Mas tudo bem, eu imagino que já faz tempo esse Enem, eu acho que eles têm tomado mais esse tipo de cuidado nesse Enem.
Então, vocês viram que nunca é uma coisa muito óbvia vocês ter. Isso eu falo em todas as aulas, para todas as turmas que eu dou. Vocês têm que ter um conhecimento geral de mundo, tá? Então, tem que imaginar que aquele petróleo caído, ele não é jogado assim a Deus dará, ele vai ser usado para diferentes fins. Como vocês vão usar aí para diferentes fins? Aplicando uma técnica de separação, aplicando química geral e química orgânica junto, né, gurias? Senão as profs de orgânica ficam chateadas comigo. Tá? Então, vocês usam a destilação para separar as frações do petróleo para conseguir aplicar aí em diferentes campos da vida, né? Então, pessoal, o que a prof tem mais para comentar para vocês? Que a gente já está se direcionando para os minutos finais. Ó, o que a prof tem? Ver se eu consigo copiar. Ó, deixa eu voltar aqui que não era para ter clicado. Eu disponibilizei hoje, antes de preparar a aula, uma pasta no Drive, lá no Google Drive, tá? Eu vou colocar o link aqui daqui a pouquinho, para vocês terem acesso a todas as questões que a prof já preparou. Eu dou os lugares aí, e eu sempre disponibilizo para os meus alunos listas com, no mínimo, 10 exercícios, tá? Diminuir menos, tá? Então, aqui, ó, esse exercício que eu fiz com vocês agora tá nessa lista 6, tá? Questões de separação de mistura. E para vocês terem uma ideia de como o Enem gosta desse assunto, eu separei 10 questões do Enem sobre separação de mistura, tá? Então, como eu costumo trabalhar as questões para os alunos, tá? Vocês vão ter acesso, eu vou deixar o link aqui no chat para vocês acessarem essas pastas, para baixarem o material. E aí, depois, com o tempo, eu vou lá e disponibilizo no meu canal, no YouTube, essas questões feitas, tá? Então, olha só, o que tem lá, por enquanto? Toda semana eu coloco material novo. Então, tem 4 listas, ó. 1, 2, 3, 4. Essas que estão em amarelinho são 4 listas que já estão feitas, comentada questão por questão, tá? E aí, além disso, tem outros materiais, tem aulas lá elaboradas por mim, para vocês aprofundarem o assunto. Porque assim, ó, eu sempre conscientizo o aluno, não é uma única aula, uma única videoaula que vocês vão virar mestres, doutores em química. Vocês precisam sempre estar alimentando aulas, fazendo exercícios, para vocês irem se familiarizando, não só com a química, mas isso eu digo para todas as áreas, se familiarizando com o estilo da prova do Enem, tá? Então, se vocês quiserem me acompanhar, vai ser um prazer recebê-los lá. É só digitar aqui o meu nome no YouTube, ó, Prof. Isis Torales, que eu vou colocando toda semana aula e não só aula, mas também listas de primeiras 4 listas sobre modelos atômicos, conceitos relativos aos átomos, tabela periódica e diagrama de Pauling e ligações químicas já está lá resolvidinho, tá? Então, provavelmente vai entrar, a próxima lista que eu vou entrar lá vai ser com as questões relacionadas às funções inorgânicas, tá bem? Gente, era isso. Deixa eu copiar aqui o material para vocês, o link. Vou entrar aqui, ó. Vou colocar aqui no chat para vocês. Ó, tá aí já no chat. Me adicionem no Facebook, no Instagram. Tá aqui, ó, o meu Facebook, tá aqui o meu Instagram. Lá tem sempre bastante material. Vou adorar fazer amizade aí com vocês. Fiquem acompanhando, que a prof dá várias dicas, sempre mantendo atualizado. E qualquer dúvida, me deixe uma mensagem no direct do Instagram ou lá no Facebook, que podendo ajudar, eu ajudo, tá bem? Muito, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Em breve, eu imagino que o desafio vai disponibilizar para todos lá na página. E era isso, gente. Muito obrigada, viu? Beijão a todos e até a próxima live.